Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. Que bom ter a companhia de todos para mais essa nossa análise da jurisprudência do STJ. Olá, sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar no informativo 789. Ele é de 3 de outubro de 2023. É o nosso primeiro bloco sobre ele e a ideia como sempre, né? Destrinchar os julgados mais importantes. Vamos focar em 6 deles agora. Vamos lá. Bastante coisa interessante nesse informativo. Com certeza. Bom, o primeiro que a gente separou aqui é a petição 12.329, lá do DF, Direito Administrativo. Tema quente: greve de servidor e desconto no salário. Exato. E a decisão aqui, olha, foi bem direta. Basicamente, o STJ disse que mesmo que a administração tenha, dificuldade para controlar certinho os dias parados ou as horas que precisam ser compensadas, isso não impede o desconto no salário. Mesmo com dificuldade de controle? É, eles reafirmaram o que o STF já tinha decidido, sabe? Naquele RE com repercussão geral, a regra é descontar, porque na greve o vínculo meio que suspende. A exceção é se a greve foi causada por alguma ilegalidade do próprio poder público. Ah, entendi. Mas e o risco de um desconto talvez injusto se o controle é falho? Então, esse é um ponto, né? Mas a decisão reforça que tem que ter processo administrativo antes, garantir o contraditório, a ampla defesa. A dificuldade operacional não pode virar desculpa para arbitrariedade, mas também não anula a regra do desconto, entende? Certo, faz sentido, tem que ter o devido processo. Bom, seguindo, agora um de direito civil. É RESP 1866844, de São Paulo. Alienação fiduciária de imóvel. E a pergunta é: e se o contrato não foi registrado em cartório? Ele vale? Vale. Essa é a questão central. A segunda sessão disse que, olha, entre o credor e o devedor, o contrato vale sim, desde que foi assinado, mesmo sem aquele registro que a Lei 9.514 exige. Ah, interessante. Mas então, para que serve o registro? O credor pode deixar para registrar só se der problema. O registro é chave para duas coisas, né? Primeiro, para valer contra terceiros, para dar aquela publicidade geral, efeito erga omnes. E segundo, que é fundamental, para poder começar a execução extrajudicial. Sem registrar, o credor não consegue, pegar o imóvel de volta por leilão fora da justiça. Entendi. Então o contrato obriga as partes, mas para executar a garantia daquele jeito específico, aí sim precisa do registro. Exatamente. Negar a vaidade só pela falta do registro inicial ia complicar tudo, né? Prejudicaria a própria garantia que eles criaram. Perfeito! Mudando de área agora. Processual civil e falimentar. Conflito de competência 183.402 de Minas. A situação é: grupo econômico, várias empresas quebrando juntas. Para onde vai o processo principal? A definição foi clara. Tem que juntar tudo e mandar para o juiz onde fica o principal estabelecimento do grupo. O artigo 3º da Lei de Falências fala isso. É onde fica o centro de decisões, sabe? A cabeça pensante do grupo. E essa regra do principal estabelecimento é mais forte que a da prevenção, tipo o juiz que pegou primeiro o caso. Sim, ela prevalece. Por ser uma regra específica da Lei de Falências, ela passa na frente da regra geral da prevenção. A ideia é justamente essa, concentrar tudo num lugar só, para evitar decisões diferentes sobre os mesmos bens e para tentar ser mais eficiente, né? Seja para recuperar ou para liquidar o grupo. Uma busca por ordem no caos, digamos assim. Bom, agora um caso penal que deu o que falar. ARSP 2119-185, lá do Rio Grande do Sul. Teve uma mudança importante sobre latrocínio, né? Um overruling. Teve sim. O STJ mudou o entendimento para ficar alinhado com o STF. A tese agora é: se no latrocínio só um patrimônio foi roubado, mesmo que a violência tenha atingido mais de uma pessoa, é crime único. O que manda é a unidade do patrimônio. Puxa, isso deve mudar bastante a pena, imagino. Um crime só em vez de vários. Exato. Antes, o STJ podia considerar concurso formal impróprio, somando as penas. Agora, a pena base de um latrocínio só. Claro, a quantidade de vítimas pode pesar na hora de calcular a pena final, na dosimetria. Mas, atenção, nesse caso específico que eles julgaram, o STJ viu que foram dois patrimônios diferentes atingidos. Ah, então no caso concreto não foi crime único. Não. Por isso mantiveram a condenação por dois crimes, só que ajustaram para concurso formal próprio, porque não ficou provado que o agente queria separadamente roubar cada um.
Foi uma decisão meio complexa, mas o importante é esse alinhamento com o Supremo. Entendi a nuance. Importante mesmo esse alinhamento. Quinto julgado, RMS 68490, também do Sul. Direito administrativo. Situação: juiz estadual passa no concurso para juiz federal. E as férias que ele tinha acumulado lá no estado, como é que ficam? O STJ disse que ele tem direito, sim, de averbar essas férias não gozadas no novo cargo federal, levar o tempo para lá. Só não pode converter em dinheiro. O ponto principal foi que umas resoluções internas lá do CJF não poderiam criar regras mais duras, tipo exigir uma forma específica de saída do cargo antigo, que nem existia na lei estadual da época. Isso seria tratar diferente quem está na mesma situação, né? Violaria a isonomia. Ah, então o direito às férias meio que acompanha o juiz nessa mudança, independente do nome que se dá para a saída do cargo anterior. Exoneração, vacância. E isso é a proteção do direito adquirido. E como a Lohmann, a lei da magistratura, não fala disso, aplicaram a Lei 8.112 dos servidores federais de forma subsidiária. Reforça a ideia de unidade da carreira. Interessante. Para fechar o bloco, RESP 191.13.122 do DF, administrativo e civil. Contrato entre uma empresa pública e um particular, compra e venda de imóvel. A empresa pública pode compensar um crédito que ela tem com o débito que o particular tem com ela, mesmo sem o ok do particular? Pode sim. A segunda turma validou. O raciocínio foi que a lei de licitações antiga, a 8666, que valia para o caso, permitiu usar regras de direito privado de forma supletiva, complementar. E lá no Código Civil, o artigo 368 prevê a compensação. Que é basicamente, se eu te devo e você me deve, as dívidas se extinguem até onde se encontrarem. E não precisa da concordância da outra parte para isso acontecer? A empresa pública pode só fazer a conta e pronto? Pela decisão, sim. Desde que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, a compensação acontece meio que por força da lei. Não é que o particular está abrindo mão de nada, que o Código Civil proíbe lá no artigo 375. É só um jeito mais rápido de acertar as contas entre eles, aplicando a lógica civilista no contrato administrativo. Percebemos, então, nesses julgados, uma linha do STJ tentando trazer clareza para situações bem práticas, né? Seja na greve, nos contratos, na organização dos processos, na aplicação da pena, muitas vezes buscando um equilíbrio entre a lei formal e a necessidade de resolver as coisas. Exato. E sempre com decisões que têm um impacto bem direto na vida das pessoas e na administração. Fica aquela reflexão, né? Até onde essa busca por eficiência, que a gente viu em vários casos, pode ir sem esbarrar em garantias individuais ou na segurança dos contratos? É algo para a gente continuar pensando. Com certeza. Bom, com isso a gente encerra este primeiro bloco de análise do informativo 789 do STJ. Foi bastante coisa já. Bastante. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração. Até lá! Até lá. Olá, estamos de volta, né? Continuando nossa conversa sobre o informativo 789 do STJ. Vamos encarar mais 6 julgados agora. Vamos sim. O primeiro que a gente separou aqui é direito tributário. Tem a ver com ganho de capital e mandar dinheiro para fora. Ah, lembro desse. O RESP 1.377.298, lá do Rio. A discussão era sobre a alíquota do imposto de renda, né? Se valia da data da venda ou a data que o dinheiro foi remetido. O STJ ficou com a data da venda, foi isso? Exatamente. O fato gerador do IR sobre ganho de capital acontece, sabe, quando o dinheiro ou o direito fica disponível. Está lá no artigo 43 do CTN. E isso é na alienação, na venda mesmo. Uhum. Para não residentes, tem regra específica na Lei 9.249, mas a lógica é a mesma. E aí, para definir a alíquota, o artigo 144 do CTN é claro, usa a lei que estava valendo na data do fato gerador. Entendi. E nesse caso específico teve alguma questão com paraíso fiscal, né? Como ficou a alíquota? Pois é. As vendedoras eram das Bahamas. Na época, era considerado paraíso fiscal. Então, aplicaram os 25% da Lei 10.833, que valia na data da venda. Não importou se depois, na hora de mandar o dinheiro, a lei ou a alíquota fosse outra. O imposto nasceu ali, na venda. Faz sentido, a obrigação surge ali. Bom, mudando de área. Direito civil agora. O RESP 1.994.565, de Minas. Esse era sobre herdeiros, né? Que ficaram com o imóvel juntos depois da partilha
e aí veio a conta do condomínio. Isso mesmo, e a decisão foi que eles respondem juntos, solidariamente. Depois que partilha, acaba a indivisibilidade da herança, né? Se eles decidem continuar donos juntos, aí já é outra coisa. Uma copropriedade voluntária. Ah, entendi a diferença. Não é mais espólio. Exato. E a dívida de condomínio, como a gente sabe, é propter rem. Tá lá no 1345 do Código Civil. Ela gruda no imóvel. E por ser propter rem e eles serem coproprietários voluntários, aí vem a solidariedade. Quer dizer, o condomínio pode cobrar tudo de um só. Pode. A lei diz isso nos artigos 1345 e 275 do Código Civil. Nesse cenário específico, aquela regra de responder só até o limite da herança, do artigo 1792, não se aplica para a dívida de condomínio dessa copropriedade. Eles respondem pelo todo e depois, claro, quem pagou pode cobrar a parte dos outros. Bem claro. Legal essa distinção. Agora, processo civil, o RESP 1848863 de São Paulo. Liquidação de sentença por violação de patente. Pelo que vi, o cálculo dos lucros cessantes deu o que falar. Deu sim, sabe? A lei de propriedade industrial fala para usar o critério mais favorável para o prejudicado, né? Artigo 210. Só que o STJ disse, opa, mais favorável não quer dizer de qualquer jeito, arbitrário. A briga era se bastava perícia contábil ou precisava de uma perícia técnica mesmo da área. Mas qual a diferença na prática? Por que só o contador não resolvia? Porque o contador vê os livros, os números, ok. Mas para saber quais produtos da empresa que violou a patente realmente usavam a tecnologia protegida e quanto isso representou, aí precisa de um especialista da área, um perito técnico. Ah, para detalhar o que exatamente causou o dano. Isso. Para calcular a indenização do jeito certo e também para garantir a defesa, né, o contraditório. Ainda mais se tiver aquela discussão sobre quem tem que provar o quê, a tal da distribuição dinâmica do ônus da prova. Entendi. A técnica era essencial. Seguindo no processo civil, tem o RESP 2077205 de Goiás, um caso curioso. O devedor foi lá e pagou o que achava devido, cumpriu a sentença espontaneamente. E o credor ficou quieto. Foi intimado para dizer se concordava ou se tinha algo a mais para cobrar e não falou nada. E aí? O que acontece quando o credor não se manifesta? Preclusão. Perdeu a chance. Se o devedor cumpre, apresenta lá os cálculos e o credor intimado não impugna, já era. O juiz entende que a obrigação está satisfeita e extingue o processo. Nossa, direto assim. Sim, o CPC de 2015 até reforça isso no artigo 526, parágrafos 1º e 3º. O silêncio do credor, nesse momento, significa que ele concordou com o pagamento feito. Fica a lição. Não pode dormir no ponto no processo. Bom, voltando um pouco para o civil. RESP 2059-278, de Santa Catarina. Penhora de imóvel com alienação fiduciária por dívida de condomínio. Ué, mas geralmente não pode penhorar bem com alienação fiduciária por dívida do devedor. Pode? A regra geral é essa mesmo. O bem é do credor fiduciário, né? Então, em tese, não responde por dívida do devedor fiduciante. Só que dívida de condomínio é aquela história, propter rem. Ah, natureza especial da dívida de novo. Exato, o artigo 1345 de novo. Por causa disso, o STJ abriu uma exceção. Diz que pode penhorar o imóvel, sim, para pagar o condomínio, mas tem uma condição importante. Qual seria? O condomínio que está executando a dívida precisa citar também o credor fiduciário, chamar ele para o processo. Para quê? Para ele pagar a dívida. Para dar a ele a chance de pagar, se quiser. Afinal, é um ativo dele que está em risco, né? Ele paga o condomínio para não perder o imóvel e depois vai atrás do devedor fiduciante para reaver o dinheiro. É uma forma de evitar que ninguém pague e sobre para todo mundo. Uma solução bem prática, realmente. Para fechar este bloco, o RESP 1847105 de São Paulo. Mistura civil e processo civil. Falava de averbar na matrícula do imóvel, tipo aquela da execução, mas ainda no processo de conhecimento. Isso é possível? Artigo 828 do CPC é para quando a execução já começou, para dar publicidade e evitar a fraude. Certo. O que o STJ disse aqui é que o juiz pode, usando o poder geral de cautela que está lá no artigo 301 do CPC, determinar uma medida muito parecida, uma averbação cautelar, mesmo antes da condenação, ainda na fase de conhecimento. E qual a ideia por trás disso?
garantir o resultado lá na frente? Exatamente essa a ideia. É uma tutela provisória de urgência cautelar. O objetivo é dar publicidade que existe aquele processo discutindo direitos sobre o bem e tentar evitar que o réu venda ou se desfaça do imóvel para frustrar uma futura execução. Mas não é automático, né? Precisa provar alguma coisa. Claro, claro, precisa demonstrar aqueles requisitos da tutela de urgência do artigo 300, a probabilidade do direito que está sendo discutido e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se não tiver essa proteção. Não é simples, mas é uma ferramenta importante. Muito interessante essa possibilidade também. Ufa, cobrimos bastante coisa de novo. Do tributário ao processo, passando pelo civil. Foi denso, mas importante. Com certeza. Bom, nossa análise do informativo 789 continua, pessoal. Se estiverem curtindo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo bloco. Olá, seguimos aqui, né? O informativo 789 do STJ é realmente extenso. Muita coisa para a gente ver. Pois é, bastante coisa mesmo. Então vamos continuar de onde paramos no bloco anterior. Separamos mais 6 julgados que chamaram a atenção. Vamos lá. Começando com o direito empresarial, quarta turma. O RESP 1848292, lá de Mato Grosso. A situação era a seguinte: Assembleia de Recuperação Judicial, um procurador estava lá representando vários credores e assinou a lista de presença. Só que assinou no campo errado, sabe? No espaço de outros credores que ele também representava. Ah, entendi. Uma questão de formalidade. Exato. A dúvida era, essa assinatura no lugar errado invalida a participação de uma instituição financeira que ele representava? O STJ disse que não. Considerou, assim, uma mera irregularidade. E faz sentido pensar assim, né? Porque, olha, a lista de presença na Assembleia, ela tá lá no artigo 37 da Lei 11.101. É o que formaliza quem pode votar e participar. Certo? Mas, nesse caso específico, parece que a presença física da procuradora, estava comprovada na ata. Ela, de fato, representava aquela instituição financeira. Então o fato estava lá, só a forma que... Isso. O tribunal acabou aplicando o princípio da instrumentalidade das formas. Quer dizer, o mais importante é a finalidade da norma, que era garantir a participação e não o apego excessivo ao local exato da assinatura. A realidade dos fatos prevaleceu, né? Faz todo sentido. A forma não pode anular o direito em si. Bom, mudando um pouco, mas ainda empresarial e na quarta turma, RESP 1864618, do Rio de Janeiro. Certo. Isso aqui tratou de registro tardio de transformação societária. Uma sociedade que virou sociedade simples, mas demorou para registrar essa mudança. Qual o efeito disso para terceiros? Essa é uma questão clássica sobre publicidade e segurança jurídica. O ponto central é: alterações no contrato social só vão ter efeito para fora da sociedade, ou seja, perante terceiros, depois que forem devidamente registradas na junta comercial ou no RCPJ, dependendo do tipo. Exato. E se esse registro acontece depois do prazo legal, que é de 30 dias, né, segundo o Código Civil e a Lei de Registros, aí os efeitos para fora só contam a partir dessa data do registro tardio. Quer dizer, entre os sócios pode até valer antes. Pode valer desde a assinatura entre eles, sim, mas para o mundo externo, para terceiros de boa-fé, o que vale é a data do registro. A publicidade é essencial. No caso concreto, essa demora no registro permitiu até que uma execução fiscal fosse redirecionada para uma sócia que, na prática, já nem administrava mais, mas a saída dela não estava formalizada a tempo no registro. Entendi. Então, para a segurança de todo mundo, registrar logo é fundamental. Agora, um tema processual bem recorrente: penhora de bens de outra empresa do mesmo grupo econômico da devedora. Tema quente. O RESP 1.864.620, de São Paulo, quarta turma também, tratou disso. A pergunta é: basta o credor pedir o redirecionamento da execução para outra empresa do grupo? Olha, a resposta do STJ foi bem clara. Não basta. É indispensável instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aquele previsto lá no artigo 134 do CPC. Mas espera aí, mesmo se for relação de consumo? Porque o CDC lá no artigo 28, parágrafo 2º, fala da responsabilidade do grupo econômico? Mesmo assim, o STJ entende que uma coisa é o direito material, ou seja, a previsão de que o grupo pode ser responsabilizado lá no CDC. Outra coisa bem diferente é o caminho processual para fazer isso acontecer. Ah, tá.
a forma de fazer. Exato. O incidente de desconsideração não é uma mera formalidade. Ele existe para garantir que a outra empresa do grupo, que não estava originalmente no processo, tenha a chance de se defender, de apresentar provas, enfim, de exercer o contraditório e a ampla defesa antes de ter os seus bens bloqueados ou penhorados. É uma garantia processual fundamental e a terceira turma do STJ já vinha decidindo nesse mesmo sentido. Entendido. Proteção do devido processo legal para quem não estava na ação desde o início. Saindo do cível, vamos para o penal. Quinta turma, HC 837.239, Rio de Janeiro. O tema é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Certo, o ANPP. E a questão da confissão. O ANPP exige confissão, né? Mas e se o réu, durante o processo, usou o direito ao silêncio? Ele perde a chance de fazer o acordo por não ter confessado antes? Então, a STJ entendeu que não necessariamente. A confissão formal, que é um requisito do ANPP lá no artigo 28A do CPP, não precisa ter acontecido obrigatoriamente durante a ação penal. Ah, é? E como fica? Ela pode ser feita diretamente para o promotor, sabe, no momento da negociação, da assinatura do acordo. O fato de o réu ter exercido o direito ao silêncio no processo, o famoso nemo tenetur si detegere, não pode, por si só, impedir que ele busque o acordo depois. A confissão é vista mais como um requisito do acordo em si, e num ato que ele tinha que ter praticado antes, lá atrás, na ação penal, para poder ter direito a negociar. Interessante essa visão. Valoriza a natureza negocial do ANPP. Ainda na quinta turma, um caso bem delicado julgado em segredo de justiça. Envolvia a condenação por fatos que não estavam descritos na denúncia, a famosa mutatio libelli. Problema sério de correlação entre acusação e sentença, exatamente. E o detalhe, essa falha foi identificada só no julgamento da apelação e era um recurso exclusivo da defesa. O que o tribunal tem que fazer numa situação dessas? Olha, a solução que o STJ deu é drástica, mas é vista como a mais garantista nesse cenário específico. Se o tribunal, analisando apenas o recurso da defesa, percebe que a condenação foi por um fato não descrito na denúncia, ele deve anular a sentença e absolver o réu. Absolver direto. Não pode mandar de volta para o MP, corrigir a denúncia, fazer o aditamento do artigo 384 do CPP. Não nesse caso. Porque mandar de volta para permitir o aditamento, quando só a defesa recorreu, seria uma reformatio impégius, ou seja, a situação do réu poderia piorar por causa de um recurso que só ele interpôs, e isso é vedado no nosso sistema. Para evitar essa piora proibida, a única saída é anular e absolver. Já existiam precedentes nesse sentido e a quinta turma reforçou. Nossa, impactante mesmo. Para a gente fechar esse bloco, um último julgado, agora da sexta turma, HC 834-126, do Rio Grande do Sul. A discussão era se a mentira do réu no interrogatório... Especialmente aquela mentira em que ele acusa falsamente uma outra pessoa para tentar se livrar, sabe? Se isso poderia aumentar a pena base dele, considerando uma culpabilidade negativa. Entendi a questão. A resposta do STJ foi um claro não. A culpabilidade é aquela circunstância do artigo 59 do Código Penal, que o juiz usa para fixar a pena base, ela serve para medir o grau de reprovação da conduta do réu no momento em que ele cometeu o crime. Certo, a análise é sobre o fato criminoso em si. Exato, o interrogatório judicial acontece bem depois do crime. A mentira que o réu conta ali no interrogatório, embora possa ter outras consequências, né? Pode até, em tese, configurar um crime de denunciação caluniosa, por exemplo, mas essa mentira não torna o crime original, aquele pelo qual ele está sendo julgado, mais reprovável. Não aumenta a culpabilidade daquele fato passado. Não se pode usar um ato posterior, que muitas vezes está ligado ao exercício de direito de defesa, ainda que de forma eticamente questionável, para aumentar a pena pelo crime que aconteceu lá atrás. Compreendido. A análise da pena base foca no momento do crime. Bom, com isso, fechamos mais essa rodada de análises aqui do Informativo 789. Exato. Foi um bloco denso, com temas bem variados, né? Do empresarial ao penal, mas como dissemos, ainda tem gás. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa conversa sobre as decisões do STJ. Combinado. E fica talvez uma reflexão, né? Vimos casos aqui onde a formalidade foi flexibilizada em nome da finalidade e outros onde a forma processual foi exigida rigorosamente para garantir a defesa. Até que ponto essa balança entre eficiência, busca da verdade e garantias formais deve pender? É algo para se pensar. Até a próxima. Olá.
Vamos seguir aqui então para o nosso último bloco de análise do informativo 789 do STJ. Dando continuidade à nossa conversa anterior, né? A gente começa com um julgado bem importante, o Recurso Especial 2036.072, lá de Minas Gerais. É direito penal, processual penal, foco na Lei Maria da Penha. Isso mesmo. E a tese central, o destaque, foi sobre a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência. O STJ bateu o martelo. Natureza inibitória, não é cautelar. Isso muda o cenário, né? Muda e muda bastante. Olha, dizer que a natureza é inibitória basicamente significa que o foco principal é impedir que a violência aconteça ou continue a prevenção, sabe? Como diz lá o artigo 4º da Lei Maria da Penha. Entendi. Por isso, elas não precisam de um inquérito policial ou um processo, seja civil ou criminal, já rolando. Podem ser autônomas. Peraí. Quer dizer que a vítima pode conseguir a proteção mesmo sem ter, registrado um boletim de ocorrência criminal ainda? Exatamente. A ideia é proteger rápido. E essa autonomia, ela é confirmada até pelo crime de descumprimento, sabe? O artigo 24A. Ele existe independente da medida ser civil ou criminal. Faz sentido. E sobre quanto tempo dura? Bom, elas valem enquanto o perigo para a vítima continuar existindo. É a tal da cláusula rebus sic stantibus. Quer dizer, enquanto a situação de risco for real, a medida está valendo. Certo. Rebus sic stantibus. Mas aí fica uma dúvida. Se não tem um processo principal ali controlando, como é que se garante que essa medida não fique para sempre? Ou que seja mantida mesmo sem necessidade? Como é que se avalia essa persistência do risco? Ótima questão. O segredo está no controle do juiz e, principalmente, no contraditório. A terceira sessão do STJ já disse isso. Para revogar ou mudar a medida, tem que ter contraditório antes. E o mais importante, ouvir a vítima. Ah, tem que ouvir a vítima sempre. Sempre. Não dá para tirar a proteção sem ouvir a pessoa e sem checar se o risco acabou de verdade. O juiz pode, e até deve, fazer umas revisões de tempos em tempos, mas sempre, sempre garantindo que a vítima participe. O foco total é na segurança dela. Entendi. Nossa, isso reforça demais o lado protetivo da lei, né? Coloca a segurança ali, na frente da formalidade. É uma virada de chave importante para quem trabalha com isso, para ter uma resposta mais ágil, mais efetiva. Bom, vamos então para o segundo julgado desse bloco final. É o habeas corpus 663-265, lá de São Paulo. De novo, direito penal, processual penal. Mas agora o assunto é lei de drogas, a 11.343. A discussão foi sobre colaboração premiada, especificamente os requisitos do artigo 41 para diminuir a pena. Certo. E a sexta turma decidiu que esses requisitos são alternativos, não cumulativos. Isso me parece que... Bom, a lei usa a palavra e, né? Não o ou, como fica. É verdade. A letra fria da lei, com aquele e no artigo 41, identificar coautores e recuperar produto do crime, poderia levar a pensar que precisava das duas coisas juntas. Mas o STJ foi além, fez uma interpretação mais ampla. E qual foi a base para essa interpretação? Por que ir além do e? Olha, foram alguns pontos. Primeiro, uma olhada na história. A lei de drogas anterior, a 10.409, ela usava ou, indicava alternatividade. Ah, interessante. Segundo, uma visão do sistema todo. Compararam com a Lei de Organizações Criminosas, a 12.850, que é mais detalhada sobre colaboração e fala em requisitos alternativos, mesmo para crimes que, sempre envolvem mais gente. Entendi. A comparação com outras leis. Isso. E, por último, a questão da proporcionalidade, né? O objetivo é incentivar a colaboração que funciona. Se o cara ajuda de forma decisiva em um ponto, por exemplo, entrega os comparsas, mesmo que não consiga ajudar a achar a droga, essa ajuda tem valor, tem que ser recompensada. Então, vamos ver um exemplo prático. Um réu ajuda a identificar todos os outros traficantes do grupo. Mas, sei lá, a droga já foi vendida, não tem como recuperar. Ele ainda pode ter a pena reduzida pelo artigo 41? Pode sim, exatamente isso. Ele vai ter direito à causa de diminuição de pena. A interpretação da STJ é essa. Se um dos resultados foi alcançado, identificar os coautores ou recuperar o produto, já dá para aplicar o benefício. Ok. Claro, o quanto ele colaborou, né? Se foi só um requisito, se foram os dois, o quão útil foi essa ajuda. Isso tudo o juiz vai olhar na hora de decidir o quanto vai reduzir a pena, naquela faixa de 1
1/3 a 2/3. Mas o direito à redução, esse está garantido se um dos pontos foi cumprido. Entendi perfeitamente. Isso deixa a colaboração na lei de drogas bem mais flexível, eu diria. Imagino que mais usada na prática também. Muda o jogo para defesa e para acusação. Com certeza, evita que uma interpretação muito fechada acabe tirando a força da colaboração, que é uma ferramenta, assim, super importante para desmontar essas redes, né? Valoriza o resultado concreto da ajuda, mesmo que não seja completo. Bom, então fechamos aqui nossa análise do informativo 789 do STJ. Vimos hoje duas decisões com impacto prático bem relevante, né? Primeiro, a confirmação da natureza inibitória, autônoma das medidas protetivas lá da Maria da Penha, com foco total na proteção imediata da vítima. Isso. E depois, essa interpretação mais funcional, mais sistemática, da colaboração premiada na lei de drogas, que acaba facilitando a aplicação dela. São decisões que mostram bem como a jurisprudência vai se ajustando, sabe? Para dar mais efetividade para as leis, buscando soluções que funcionem melhor para as necessidades da sociedade e para os objetivos da justiça. É isso aí. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil para o pessoal que acompanha e precisa estar atualizado. Ah, e claro, se gostaram do conteúdo, considerem se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab, né? E deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Isso mesmo, ajuda bastante a gente. Muito obrigado pela companhia e fica aí a reflexão. Como será que essas interpretações do STJ vão impactar os casos concretos que aparecem todo dia no fórum? Para se pensar, né? Até a próxima!